Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galerinha, no vídeo de hoje, no vídeo que você está vendo aqui agora, a gente vai fazer a parte prática do assunto que a gente viu na aula passada. Então, se você não viu a última aula, que a gente falou um pouquinho sobre energia, um pouquinho sobre trabalho, um pouquinho sobre potência, um pouquinho sobre conservação de energia, transformação de energia, se você não viu, dá uma olhada lá, porque aquela aula é a parte teórica que é toda a base para o que a gente vai ver agora. Agora, eu selecionei 3 desses a dedo de uma lista que o professor Luciel fez. Um grande abraço, Luciel, obrigado. Que ele separou algumas questões que provavelmente vão cair na nossa prova. Algumas questões que vão cair na nossa prova de modo semelhante. Claro, não é a mesma questão. Eu selecionei aqui algumas pra gente trabalhar. E vamos lá, vamos começar aqui a primeira questão. O guindaste ergue com velocidade constante uma caixa de massa 5 vezes 10 ao quadrado quilos do chão até uma altura de 5 metros, em 10 segundos. Sendo a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a potência do motor do guindaste nessa operação. Galera, a gente viu na última aula que potência se calcula da seguinte maneira. Potência é igual ao trabalho sobre o tempo. Perceba o seguinte, o guindaste vai estar erguendo, vai estar puxando uma coisa para cima. Então, a força que a gente vai ter que trabalhar aqui é a força peso, porque o guindaste vai estar tendo que erguer o trabalho da força-peso. Tudo bem? Então, o trabalho do peso que a gente vai ter que analisar. Beleza? Repara o seguinte. O trabalho do peso, a gente sabe como calcular. Que é massa vezes a gravidade vezes a altura. Gente, a gente sabe que massa vezes a gravidade vezes a altura é a mesma coisa da energia potencial gravitacional. Em fórmula, é a mesma coisa do trabalho da força-peso. Tá bom? Só que tem um porém. O trabalho precisa de força, deslocamento e mesma direção. Então, por exemplo, vou pegar aqui bola de basquete, que eu usei na última aula. Se eu colocar a bola de basquete aqui, a gente sabe que ela tem energia cinética. Ela tem energia potencial gravitacional. Justamente porque ela está a uma certa altura em relação ao chão. Agora, essa bola aqui, a gente não pode dizer que ela tem trabalho. Por quê? Tem força? Tem força-peso, beleza. Agora, deslocamento. Tá tendo deslocamento? Ela tá se deslocando? Não. Então não tem trabalho. A fórmula pode ser a mesma, só que o conceito é diferente. Tudo bem? Então fique esperto com relação a isso, beleza? Então massa vezes a gravidade vezes a altura. Aliás, a gente viu na última aula que trabalho de uma força qualquer seria justamente a força vezes o deslocamento. Repara que peso é igual a massa vezes a gravidade, e no caso, o deslocamento do peso vai ser a própria altura. Por isso que é mgh, beleza? Sobre o ΔT, que é o nosso tempo. Repara o seguinte, a massa desse corpo, ele falou que é 5 vezes 10 ao quadrado, vezes a gravidade, para a gravidade é 10, logo vezes 10, vezes a altura. Quanto que é a altura? 5 metros. Dividido por 10 segundos, que é o nosso tempo. Assim como foi dito no enunciado. Repara aqui, ó. A altura de 5 metros, a massa, o tempo e a gravidade. E eu só substituí nessa operaçãozinha para a gente calcular a potência do guindaste. Repara o seguinte, esse 10 aqui de cima pode cortar a coisa aqui de baixo. Tudo bem? Aliás, não sei porque eu coloquei esse segundo aqui, não precisa ter colocado não. Repara o seguinte, 5 vezes 5 é 25. Concorda comigo? Vai sobrar o quê? O 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100, porque é 10 vezes 10. 100 vezes 25 é a mesma coisa que 2.500 joules. Beleza? Então, joules, ó, cuidado, eu cometi um erro. 2.500 watts. Não se esqueça, tá bom? Potência não é joule. Potência é joule a cada segundo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o que estaria fazendo? Deixa eu conferir, é isso mesmo. Então, nesse caso, o que ele estaria fazendo? A cada segundo que se passa, ele faz 2.500 joules de trabalho. Tudo bem? Então, lembre-se disso. Potência sempre, ó, watts. Beleza? Agora, vamos fazer aqui a questão 2. Por que eu estou fazendo tanta questão de potência? Porque essa questão também é de potência, questão 2. E são 3 questões que a gente vai falar aqui hoje. A questão 2, gente, também vou falar um pouquinho sobre ela, justamente porque essa questão
É porque o professor Luciel falou que vai ter muita questão de potência na nossa prova. Então, em razão a isso, vou fazer aqui. Muita questão de potência, beleza? Uma força F de intensidade 20 newtons é aplicada a uma caixa, deslocando-a a 3 metros na direção e no sentido da força. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Determine a potência média desenvolvida. Pera aí. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre potência, mas a gente não falou sobre potência média. O que seria potência média, Gabriel? Eu quero que você lembre o seguinte. A potência, a gente pode escrever sendo a mesma coisa do trabalho sobre o ΔT. Repara que trabalho a gente pode escrever como força vezes o deslocamento sobre o ΔT. Repara que ΔS ou ΔT é velocidade, logo potência é a mesma coisa que a força vezes a velocidade. Gente, então potência é a mesma coisa que a força vezes a velocidade. Essa forma aqui para decorar chama de por favor, mas enfim. O que acontece? Algo que é importante a gente notar é a velocidade. A potência média é a potência que vai ter quando a gente tiver a velocidade média. Então, a gente vai calcular da seguinte maneira. Da mesma coisa, ó. Força vezes ΔS sobre ΔT. Força e velocidade, no caso, né? Quanto que vale a força? A força vale 20 newtons, tudo bem? Quanto que é o deslocamento? 3 metros. Quanto que é o tempo? 4 segundos. Repara o seguinte. 20 dividido por 4, divide em cima por 4, divide embaixo por 4, ficaria 1, ficaria 5. 5 vezes 3, 15. Só que seria o quê? 15 o quê? Joules? Não, 15 watts. Ou seja, em 1 segundo, a gente teria 15 joules. Tudo bem? Então, lembre o seguinte, watts é a mesma coisa que joules por segundo, beleza? Então, é isso. Questão 1, questão 2, resolvidas, tranquilo. Agora a questão 3 é a questão que eu mais quero focar. Essa aqui também é sobre transformação de energia, só que de um modo um pouco diferente. Essa aqui vai ter o quê? Dissipação de energia. Tudo bem? Considere que um carrinho de massa 1 kg passe pelo ponto A. Ponto A, bem aqui, ó, com velocidade de 10 metros por segundo. Então a velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo. Como mostra a figura abaixo, e que 25% da sua energia mecânica inicial são dissipados ao longo do trajeto AB. Ou seja, vai ter uma força dissipativa ao longo desse trajeto que vai fazer bem aqui. Ó. Vai ter uma força dissipativa. Tudo bem? E essa força vai retirar 25% daquela força, daquela energia mecânica que estava bem aqui, ó, no ponto A. Tudo bem? Então, beleza. O que ele pergunta? Calcule a velocidade do carrinho no ponto B. Então, a gente tem que saber a velocidade desse cara aqui. O trabalho da força-peso no deslocamento AB e o trabalho da força dissipativa no deslocamento AB. Então, vamos começar aqui com o A. A velocidade do carrinho no ponto B. Galera, primeira coisa, vamos analisar quais são as energias que estão atuando nesse carinha bem aqui. Beleza? Repara o seguinte, tem altura? Tem. Tá a 3 metros do solo. Ou seja, tem energia potencial gravitacional. Deixa eu colocar uma fonte menor. Ou seja, tem energia potencial gravitacional. Te pergunto uma coisa, tem velocidade? Tem. Se tem velocidade, tem energia cinética. Te pergunto outra coisa, tem energia potencial elástica? Não. Por quê? Porque não tem mola. Logo, a energia potencial elástica é igual a zero. Não preciso colocar aqui. Isso aqui vai ser igual a energia mecânica no ponto A. Lembre-se que energia mecânica é a soma dessas energias, da potencial gravitacional, potencial elástica e também da energia cinética. Repara que potencial gravitacional a gente sabe como calcular, que é massa vezes a gravidade vezes a altura. Energia cinética a gente também sabe como calcular, que é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Repara o seguinte, gente. Eu vou colocar os cálculos aqui mesmo, depois eu apago, enfim. Repara o seguinte. A massa do objeto é 1 kg. Então, 1 vezes 10 vezes a altura. Repara que a altura aqui, nesse caso, é 3 metros. Tudo bem? Então, você conta 3 metros do solo. Logo, a altura seria 3 metros. Mais a massa, 1. Velocidade que ele falou que é 10 ao quadrado sobre 2. Da onde você achou que ela seja 10, Gabriel? Está aqui no enunciado. 10 metros por segundo. Isso aqui tudo vai ser igual a energia mecânica em A. Tudo bem? Repara, 1 vezes 10 vezes 3 é a mesma coisa que 30. Mais 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10 é a mesma coisa que 100. 100 dividido por 2 é 50.
Logo, 30 mais 50 seria 80. Então, 80 vai ser energia mecânica em A. 80 o quê, Abreu? 80 joules. A gente está falando de energia. Energia é medida em joule, tá bom? Você lembra disso, tá? Que isso aqui vai ser extremamente importante sua provinha de sábado agora, beleza? Agora, uma coisa. Ele perguntou pra gente, não foi a energia mecânica em A. Ele perguntou pra gente qual é a velocidade em B. Só que tem uma coisa que ele falou que é importante. Ele diz o seguinte: 25% da sua energia mecânica inicial é dissipada, é perdida durante o trajeto AB. Ou seja, se aqui é 80 joules representa 100% da minha energia mecânica. Repara que se eu perdi 25%, a energia mecânica em B vai ser 75% desse original. Ou seja, quanto equivale? 75%. Regrinha de 3, tudo bem? Então, enfim, seria 75%, né? Ó, 75 vezes 80 sobre 100, que é igual a x, tudo bem? Repara o seguinte, que corta, né? E esse aqui dá 60 joules. Fiz essa conta aqui anteriormente, deu 60 joules. E aí 60 joules vai ser igual a energia mecânica em B, que é 60 joules, tudo bem? Então, eu vou apagar aqui essas contas aqui, gente. Se quiser tirar uma foto, quer dar uma olhada, tá aí, tá bom? Na verdade, porque não vou pagar assim, vou pagar assim. Vou pagar esses cálculos aqui, porque, enfim, a gente já fez o raciocínio correto. Beleza. Então, a energia aqui desse cara aqui, a energia mecânica em A, é igual a 80 joules. Aqui, energia mecânica em B é igual a 60 joules. Tudo bem? Agora, perceba o seguinte. A gente quer descobrir a velocidade. Se é velocidade, tem que descobrir energia cinética. Tudo bem? Mas olha que legal. Tá uma altura, não tá? Tem uma velocidade, não tem? Porque tava com velocidade, a velocidade não é parada ou nada. Tá com velocidade ainda. Então aqui vai ter energia cinética e energia potencial gravitacional. Isso aqui vai ser igual a 60 joules, que é energia mecânica em B. Lembrando, tem energia potencial elástica? Não. Por quê? Porque não tem mola. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Mais energia potencial gravitacional. Falando Lucial, a ele aí, ó. Energia potencial gravitacional, que é massa vezes a gravidade vezes a altura, que é igual a 60. Repara o seguinte, a massa é igual a 1. Então, vamos colocar aqui, ó. 1. A gravidade é igual a 10. Então, vamos colocar aqui, ó. 10. A altura está 1 metro do chão. Tudo bem? Logo aqui seria 1 metro. A gente quer saber a velocidade. Então, deixa ela aí. A velocidade ao quadrado sobre 2 mais. Porque repara que 1 vezes velocidade ao quadrado é a mesma coisa que velocidade ao quadrado. 1 vezes 10 vezes 1 é uma coisa que 10, que é igual a 60. O 10 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Logo ficaria 60 menos 10. Isso é velocidade ao quadrado sobre 2. Repara que isso aqui seria igual a quanto? A 50. Velocidade ao quadrado sobre 2. O 2 que está dividindo passa para o lado multiplicando. Logo, velocidade ao quadrado é igual a 50 vezes 2, que é a mesma coisa que 100. Logo, velocidade ao quadrado é igual a 100. Ou seja, o 2 que está como expoente passa para o outro lado como raiz. Logo, a velocidade vai ser igual a raiz de 100, que é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Lembre-se, todas essas contas que a gente fez até agora, todas, você tem que deixar no Sistema Internacional de Medidas, todas. Então, o primeiro item é igual a 10 metros por segundo, acabamos de responder, beleza? O trabalho da força-peso no deslocamento AB. Galera, trabalho da força-peso, a gente acabou de falar anteriormente, trabalho de peso é igual a peso vezes o seu deslocamento. Repara o seguinte, o deslocamento que vai ter vai ser esse A até o B, concorda comigo? Só que você lembra o seguinte, do A até o B vai estar meio que no sentido inclinado e a força-peso está atuando para baixo. Pensa comigo o seguinte, o corpo está deslocando para cá. Ó, esse aqui é o deslocamento do corpo. E esse aqui é a força-peso que vai estar atuando no meu corpo. Sempre vertical para baixo do carrinho. Tudo bem? Repara comigo uma coisa.
esse deslocamento aqui não vai ser útil para a gente. Até mesmo porque a gente está interessado naquilo que tem a mesma direção. Lembre-se o seguinte, trabalho é igual a força vezes distância, só que tem que ter uma mesma direção entre a força e o deslocamento. Ou seja, a gente pode decompor esse cara aqui, ó, o D. Então vai surgir dois componentes. Vai surgir o dx e vai surgir o dy. Repara que o dy forma um ângulo de 90 graus com a força peso, com a força em análise. Logo, o trabalho de dy é nulo. Ou seja, o único trabalho que conta é dx. E repara comigo, aqui no deslocamento, se você for fazer aqui, ó o dx aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, peraí. Ó, aqui estava o deslocamento. O dx aqui, né? Dx e aqui o dy. Repara que o dx, que é o que interessa a gente, é a diferença de altura do A para o B. Tudo bem? Ou seja, a gente pode dizer que nesse caso aqui, o deslocamento que vai ter seria a variação de altura. Ou seja, 3 menos 1, que é 2. Portanto, o trabalho da força-peso vai ser igual ao peso, que é massa vezes a gravidade. E repara, agora seria essa altura, essa diferença de altura. Eu vou colocar aqui, a diferença de altura do A para o B. Tudo bem? Repara o seguinte, diferença de altura para o B seria 3, que é a altura do A, menos 1, que é a altura do B, que seria 2 metros, vezes a gravidade, que é 10, e a massa, que é 1. Agora, tem uma coisa importante, né? Tem uma coisa extremamente importante, trabalho do peso. Não esquece, confundi. O trabalho do peso é igual a 20, o quê? Joules, tudo bem? Então, respondemos ao segundo item, que é 20 joules. Agora, temos outro item. O trabalho das forças dissipativas no deslocamento AB. Lembre-se da última coisa que a gente falou na última aula. O trabalho da força dissipativa, no caso a gente utilizou como atrito naquela vez, mas o trabalho da força dissipativa vai ser igual à variação da energia mecânica. Ou seja, mecânica no A e no B. Então vai ser a variação da energia mecânica no A e no B. Repara o seguinte, se a variação da energia mecânica no A e no B vai ser energia mecânica... Vai ser energia mecânica no A final menos inicial. Mecânica final, que seria do B, menos energia mecânica inicial, que seria onde? No A. Tudo bem? Inicial, que é onde começou o movimento. Final, que é onde vai terminar o movimento. Repara o seguinte, energia mecânica no B é quanto? 60 joules, tudo bem? Então ficaria 60 menos 80, que é energia mecânica em A. 60 menos 80 é igual a menos 20 joules. E esse aqui é o trabalho da força dissipativa. Tudo bem? Então, esse aqui responde o nosso terceiro item. E tem uma coisa que eu quero falar com vocês, que é sobre rendimento. Eu não sei se isso vai cair na prova, realmente não tenho certeza se vai ser cobrado, mas é uma coisa que eu queria falar, porque eu acho importante se dizer. O rendimento é nada mais nada menos do que o quanto de força que foi aproveitada daquilo que eu fiz. Por exemplo, repara que aqui eu tinha uma força de 100 joules. Aqui no exemplo que a gente fez anteriormente, na última aula, 100 joules. Dos 100 joules só foram aproveitados 80. Tudo bem? O rendimento é você calcular quanto que esse cara representa desse. Então é o seguinte, eu tenho uma fórmula, gente, só que é muito simples de entender, tá bom? Eu não vou usar a fórmula, eu vou usar raciocínio lógico, tudo bem? Vai ser o seguinte, vai ser a energia que foi aproveitada dividida pela energia inicial. Isso aqui vai ser igual ao rendimento. Só que é o seguinte, galera. Ó, perceba o seguinte. Então ficaria 80, que é o que foi aproveitado. Ou seja, gente, o aproveitado é tipo assim, com a subtração, com a retirada das forças dissipativas. Entendeu? Aquilo que se aproveitou. Tá bom? 80 joules. E aqui o 100, que era o inicial. Então, nesse caso, o rendimento ficaria da seguinte maneira. Ficaria 80 sobre 100. Nesse caso, 0,8. Rendimento, geralmente a gente coloca em porcentagem.
Então é só multiplicar 0,8 por 100, que ficaria 80%. Esse foi o rendimento desse deslocamento que a gente teve, dessa força, tudo bem? Dessa energia. Enfim. Então, gente, o que vai acontecer? Esse rendimento, a gente calcula dessa maneira, tá bom? Eu não sei se ao certo vai cair na prova dessa maneira, desse jeitinho, mas enfim. Tanto que rendimento, ó, foi cobrado bem aqui, ó. E que 25% da energia inicial são dissipados na trajetória B. Repara que o rendimento, então, foi 75%. Assim como a gente falou anteriormente, porque apenas 75% da força que foi aproveitada, depois de ser tirada das forças dissipativas. Tudo bem, galera? Desculpa se veio uma carinha de sono ao longo da aula, foi um dia cansativo, mas espero que vocês tenham gostado da aulinha. Um forte abraço. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a aula, beleza? Valeu!